aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Marcos Daniel de Filosofia. Sejam bem-vindos à plataforma Gonçalves Dias, que é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. A plataforma ela visa preparar vocês para os vestibulares do Enem e da UEMA. Lembrando que o link do nosso material ele está disponível aqui embaixo, beleza? Nas últimas aulas, a gente já estamos aqui falando já falamos sobre a filosofia moderna, alguns filósofos, como Kant, como Hume, ou como Descartes também. E a gente já falou sobre algumas características da filosofia do Kant, como a ética dele, como a metafísica. E agora, a gente vai continuar com mais uma questão sobre a ética kantiana, beleza? Essa daqui, ela é uma questão do Enem 2020, ela é a questão de número 42 do nosso material, e ela diz o seguinte, vamos ao texto. Princípios práticos são subjetivos ou máximas quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para a sua vontade. São, por outro lado, objetivos quando a condição é válida para toda a vontade de todo ser natural. Ou seja, válido é quando a ação ela é para a vontade de todos os seres humanos. Mais uma vez, está falando sobre a ética do dever de Kant, que é uma ética universal, porque as condutas que ele vai defender que um ser humano tenha, por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão, pensando que não pode ser aceito em nenhum lugar, como por exemplo lá na China, ou vice-versa. Então ela é uma ética universal, uma ética do dever. Beleza? A questão pede o seguinte. A concepção ética presente no texto defende o quê? Vamos começar de baixo. A obediência à determinação divina, né? Não é disso que se trata a ética kantiana. A ética, ela não está interligada com nenhum tipo de determinação divina. A não ser que seja uma ética mais de algum pensador ou teólogo, né? Pensador teólogo. Então, letra E também não pode ser. Letra D. Identificação da justa medida. Bom, a identificação da justa medida ela é um conceito fundamental para a ética, mas para a ética aristotélica, né? Lembrando que o Aristóteles vai dizer, bom, tudo tem uma finalidade, as coisas têm uma finalidade, o ser humano tem uma finalidade, a sociedade tem uma finalidade. O ser humano, por exemplo, a finalidade é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz de alguma maneira. E ele vai dizer, bom, cada um quer ser feliz à sua maneira, porém, existe meio que uma regra, né, para que essa felicidade ela não prejudique os outros, que é justamente a questão da justa medida, sem falta nem excesso. Então, não é sobre a ética kantiana que se trata essa alternativa. Ou seja, vamos descartar também ela de cara. Letra C. Aprovação pelo sentimento. Bom, o Kant não está falando disso, de aprovação pelo sentimento. Então a gente pode descartar também de cara essa alternativa C. A letra B diz o seguinte, maximização da utilidade. Bom, quem fala de utilitarismo já é uma pegada mais contemporânea. Então o Kant não está falando da questão da utilidade. Até porque, por mais que uma ação possa não ser útil para mim, mas se ela for ética, né, ele tem o dever de agir de tal maneira. Então a gente descarta também a letra B e a concepção ética presente no texto defende exatamente o que diz a alternativa A, que é o que caracteriza a ética kantiana, ou seja, a universalidade do dever. Então, a alternativa correta, a letra A, a universalidade do dever. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questão sobre o Kant, lembrando que o Kant, né, vocês podem ter duas certezas na vida, uma é a morte e a outra é que o Kant vai cair no vestibular, vai cair no Enem, vai cair na UEMA, e ele vai cair de alguma maneira, né, mas ele vai tratar sobre alguma dessas ideias, desse conceito que a gente está passando aqui para vocês. Então, vamos para a questão de número 43 do nosso material, ela é uma questão do Enem de 2013, e o texto diz o seguinte, até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir
mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar, se não, voltando aqui, pessoal, tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Ou seja, o trecho em questão é uma referência que ficou conhecida como Revolução Copernicana na filosofia. Olha só, o que o Copérnico fez? Bom, ali quando predominava o teocentrismo na Idade Média, o homem acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né? E assim deveria ser pensado, que o Sol, que a Terra é o centro do universo. E o Copérnico foi lá e disse o seguinte: bom, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol, né? Então, o que isso tem a ver com o que o Kant está fazendo? Essa revolução copernicana que o Kant está fazendo na filosofia, a gente pode entender da seguinte maneira. Lá, né, voltando aqui, admitia-se que o conhecimento deveria se regular pelos objetos, ou seja, o objeto como centro e o ser humano tentando desvendar, né, a totalidade da realidade desses objetos. E o que o Kant vai fazer é o seguinte: bom, as coisas que existem na realidade, a gente não consegue aprender a coisa em si, como ela é. A gente não consegue olhar todas as facetas dos objetos, da realidade material. A gente não consegue fazer isso, porque quando, né, o conhecimento, né, ele passa pelo crivo da razão, como eu expliquei na aula passada, né, por exemplo, quando a luz bate ligo a luz da sala escura, bate nesse controle, e essa luz vem para a minha retina, e o meu cérebro, as minhas faculdades, elas configuram esse entendimento, configuram essa informação, já passa pelo crivo da racionalidade e já vai perdendo algumas características, ou seja, a gente é impossibilitado de conhecer a coisa em si como ela é. Então, né, essa característica copernicana é justamente o seguinte: o homem não vai mais girar em torno do objeto, porque a gente não consegue compreender a totalidade dele, porque a gente não é capaz disso. Na verdade, agora é o objeto que vai girar em torno do homem. E por isso, né, essa revolução que o Kant vai fazer, essa revolução copernicana na filosofia. Vamos buscar conhecer somente aquilo que nós conseguimos, né, que é o fenômeno das coisas, né? Tem um nômeno, que é a totalidade, e o fenômeno, que é aquilo que a gente consegue apreender da realidade. E é isso que vai ser a preocupação filosófica do Kant. Por exemplo, se Deus existe ou não, né, o Kant vai dizer que a gente não consegue chegar lá, né? O que a gente consegue é o que aparece pra gente, são os fenômenos. Então a coisa em si, não vamos mais perder tempo tentando buscar conhecer a coisa como ela é, a essência das coisas. Tá? Então, nele, né, nessa revolução copernicana que ele faz na filosofia, confrontam-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. É exatamente isso, né? O Kant ele vai propor uma nova ideia para a gente falar acerca da natureza do conhecimento, que não mais tentando buscar a essência das coisas, o objeto como ele é em si, apenas se preocupar sobre como a gente consegue aprender a realidade, que é uma compreensão limitada devido ao crivo da nossa racionalidade. Então, até aqui, essa resposta é bastante adequada para o pensamento do Kant e para o que pede a questão. Vamos para a alternativa B. Defendem que o conhecimento é impossível. Quem vai dizer que o conhecimento impossível vão ser os céticos, os racionalistas, né? Restando somente o ceticismo? Não, né? Não são. O Kant ele não é um ceticista, né? Ele não é um cético, tampouco um empirista. Ele, como a gente já falou na aula passada, ele vai tentar juntar o que há de melhor no racionalismo, ceticismo e no empirismo. Então também não pode ser a letra B, porque não é disso que se trata a questão. Vamos para a próxima alternativa. Revelam a relação entre a interdependência
entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Não existe uma interdependência, né? São ligados, essas coisas são ligadas entre si. Então, letra C também não pode ser. O que diz a alternativa D? Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. Mais uma característica dos racionalistas. Já foi superado pelo Kant. Então, não pode ser a letra D. Vamos para a alternativa E. Diz o seguinte: refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Né? Não é disso que se trata a questão e nem o que se pede. Então, a resposta correta é a letra A, em que, nessa ideia de revolução copernicana, confrontam-se duas posições filosóficas que assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Beleza, pessoal? Então, encerrando, né, essas dicas, essas questões, essas aulas sobre o Immanuel Kant, agora a gente vai entrar em outro tema da filosofia, que é um tema mais de natureza mais política, né? Vamos falar agora de filosofia política. Beleza, pessoal? Então, separei aqui já para a gente começar a falar sobre esse tema. A questão de número 44 do nosso material é uma questão da UEMA de 2020, né? E ela diz o seguinte: na imagem, a mulher é Hipátia, erudita, professora, conferencista, filósofa e matemática. A imagem, essa daqui, ó. A gente consegue observar que é uma mulher que está aí sendo agredida por uma multidão, né? Continuando o texto. Ela foi despedaçada, olha só, por uma multidão de cristãos fundamentalistas no século IV. Entre os anos de 415 e 416 a.C., na cidade de Alexandria, onde dava aulas na famosa Biblioteca de Alexandria. Sua morte ocorreu porque a pensadora era pagã e possuía elevado nível de conhecimento em astronomia, que assustava os cristãos e colocava em xeque a autoridade do bispo. Os cristãos eram maioria na época, em razão de terem se tornado a religião oficial do Império Romano. Então, né, a religião oficial do Império Romano, aqui o cristianismo, a gente percebe que há uma junção entre poder, né, que é o poder monárquico, e o poder, que é o poder político, né, e o poder religioso, né, que é justamente a religião oficial do Estado. Essas duas coisas se unem e vai reverberar em acontecimentos como esse, por exemplo, onde a Hipátia, aqui identificada na imagem, ela foi despedaçada, porque ela foi esquartejada, assassinada, torturada brutalmente, simplesmente porque ela colocava em xeque, né, a autoridade do bispo, a autoridade do rei, né? Ou seja, ela tinha um vasto conhecimento sobre filosofia, como diz o texto, sobre matemática, né, sobre astronomia. Então, isso coloca em xeque, sim, né, uma estrutura dogmática ali muito forte no antigo regime. Então, vamos ao que pede a questão. A explicação dada à imagem revela a intolerância existente na época, né? Acho que intolerante é pouco aqui. A motivação para a intolerância, retratada no texto, mescla concepções. Que concepções que vai mesclar? Histórica e acadêmica? Não, não é essas concepções que o texto está tratando. Não está mesclando esse tipo de concepção. Política e religiosa, sim. Por quê? Porque a gente tem o clero, porque a gente tem o rei, a monarquia, e a gente tem uma religião oficial do Estado, onde o bispo ele também vai ter um status de poder. Ou seja, vai reverberar, em nome de Deus, por exemplo, a morte da Hipátia, simplesmente porque ela não seguia o conhecimento correto, né, do governo, da monarquia e da religião oficial. E por isso ela foi brutalmente assassinada. Então, né, esse texto ele mescla essa concepção política e religiosa do antigo regime, né, e não sagrada e filosófica, não mística e empirista, que é uma coisa mais moderna, tampouco racionalista e estatal.
mais política e religiosa, por isso a alternativa é a letra B. Beleza, pessoal? Vamos mais uma questão de filosofia política. Então, aqui temos um grande filósofo, que é o Maquiavel. Olha só, filosofia política de Maquiavel. Então, aqui essa questão de número 45 é uma questão do Enem de 2013, e que ela diz o seguinte: nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Olha só, o Maquiavel, gente, a obra mais importante dele é O Príncipe, né? Todo mundo acho que já ouviu falar sobre essa obra, O Príncipe de Maquiavel. Nessa obra, ele escreve ela para governantes, né? Para os príncipes, para quem governa. Ela é uma obra destinada para os governantes. E aqui nasce daqui uma questão: se vale mais a pena para esse que governa ser amado ou ser temido? Continuando, responde-se que ambas as coisas, ou seja, é importante ser amado e temido. Porém, porque é difícil juntar essas duas coisas, é muito mais seguro ser temido do que amado. Mais seguro para quê? Olha só, o Maquiavel está escrevendo aqui que a virtude do príncipe é manter o seu poder, expandir o seu poder. E para a conservação desse poder, né, é muito mais adequado você ser temido do que ser amado, né? Então, é muito mais seguro ser temido que amado quando tem que faltar uma dessas duas coisas. Porque dos homens que se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas, quando o perigo chega, eles vão se revoltar. Então, aqui é muito mais importante tu ser temido do que amado. Então, a partir da análise, vamos ao que pede a questão. A partir da análise histórica do comportamento humano, em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude, com disposição nata para praticar o bem a si e aos outros. Olha só, gente. O Maquiavel, ele é um filósofo que vai, né, desenvolver uma teoria política, e ele não pensa a política de um ponto de vista idealista. Ou seja, a política, o Maquiavel não vai escrever sobre a política como ela deveria ser. O Maquiavel vai falar sobre a política como ela é. Por isso ele é um filósofo realista, né? Então ele trata sobre os problemas reais, concretos da vida política, e não sobre questões idealistas, né? Então vamos aqui o que pede a questão. Munido de... Não é a letra A. Letra B. Possuidor de fortuna. Olha só, vamos já falar sobre essa questão aqui, ó, conceito de fortuna. Quando se trata de fortuna em Maquiavel, não é fortuna de dinheiro. Não é fortuna de dinheiro. É de outra coisa que eu vou já explicar para vocês. Valendo-se de riquezas, olha só, completamente errado. Valendo-se de riquezas, bom, mas essa fortuna não é dinheiro. Descarta. Letra B. Letra C. Guiado por interesses, olha lá, sim, o homem ele é guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então, o homem, para Maquiavel, né, uma vez que, para o governante, né, que ele está escrevendo, o objetivo é manter o seu poder, então ele tem um interesse, que é manter o poder, de modo que as suas ações elas são imprevisíveis. Ou seja, por mais que eu precise cometer alguma ação que vai contra a moral vigente, mas pensando perdão, pensando em conservar o poder, ele vai cometer essa ação. Né? Ele vai cometer essa ação. Então, as ações elas são imprevisíveis e inconstantes, porque a história ela não segue uma linha reta, uma vez que o seu reino, o seu governo, ele está sempre, né, suscetível a ruinar. Então, aqui a alternativa mais adequada é a letra C. Vamos ao que diz a letra D. Naturalmente racional, sim, vivendo em um estado pré-social. Olha lá, quem fala de estado pré-social não é Maquiavel, são os contratualistas. Então, descartamos também a letra D. Letra E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares, é uma ideia de outro contratualista que é o Rousseau. Então, aqui a resposta correta é a letra D, porque os homens
eles são guiados por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então, pessoal, mais uma dica aqui que é importantíssimo para a gente responder as questões de Maquiavel. Existem dois conceitos, que é o conceito de virtude e fortuna para o Maquiavel. Só que essa fortuna não é de dinheiro, né? Ele faz uma relação à deusa fortuna, que é a deusa daquilo que é imprevisível, inesperado, né? Então, um governante, ele tem que estar preparado para aquilo que pode acometer a ele, né? Qual é o governante? É aquele, né, que domina essa fortuna, ou seja, aquele que domina a ocasião. Por mais que a ocasião, no momento, ela me desfavoreça, o governante, o príncipe virtuoso, é aquele que, digamos, consegue fazer do limão uma limonada, né? Consegue dominar a ocasião. Beleza, pessoal? Então, né, a gente fica por aqui por hoje, respondendo essa questão de Maquiavel. Nas próximas aulas nós vamos falar ainda de filosofia política, vamos falar também sobre os contratualistas. E se tu quer assistir, né, se tu quer tirar nota máxima nas questões de filosofia política e qualquer outro tema da filosofia, não perde a próxima aula, continua aí, aquele abraço e até a próxima.